Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, professor Rony aqui, começando mais uma semana, hein? Dia 6/4, hoje segunda-feira, nossa terceira semana de estudos domiciliares. Gente, a gente estava falando sobre desenvolvimento da população brasileira na aula anterior, a gente fez uma atividade, né, proposta na página 8. Agora página 9, a gente vai começar uma nova perspectiva desse desenvolvimento e o livro vai começar falando pra gente sobre censo demográfico, tá? O censo demográfico é uma pesquisa de informação sobre a população realizada periodicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Periodicamente por quê? O IBGE reúne de tempos em tempos uma equipe de pesquisadores e profissionais para coletar o máximo de informação que ele puder, tá? São recenseadores, essas pessoas que fazem a pesquisa de porta em porta, que consiste o quê? Numa pergunta. As pessoas vão perguntando para as outras dados da casa dela, ou dados até mesmo dela, para poder ter uma noção de como está a população brasileira em diversos fatores, né? Então vamos lá, a partir do censo demográfico, dados como número de habitantes, renda, escolaridade, gênero, faixa etária, condições de moradia, entre outros, são coletados. E, gente, esses dados são muito importantes para a gente saber como é o perfil do brasileiro. Aonde ele mora, aonde ele vive, fala para mim. Qual é a cidade, onde tem mais pessoas morando, quais são as regiões. E aí, qual é a renda per capita dessas pessoas? Elas vivem com uma, duas ou mais pessoas dentro de casa. São todos dados muito importantes para você poder montar o perfil demográfico da população brasileira. Então é por isso que esse censo é tão importante e é por isso que é tão fundamental participar e existir um censo desse, né? Também. Desde o primeiro censo demográfico realizado lá atrás, em 1872, a população brasileira aumentou mais de 20 vezes seu tamanho. Isso é muita coisa, tá? Então, lá atrás a gente tinha um ritmo muito acelerado de crescimento da população. Beleza? Porém, desde a década de 1960, observa-se uma redução no ritmo de crescimento, o que se deve principalmente à diminuição da taxa de natalidade. O que é verdade, né? A taxa de natalidade vem diminuindo ano após ano, a gente vai entender por quê também lá um pouquinho mais para frente, tá bom? Diversos fatores acentuam a queda na taxa de natalidade. São vários, tá? Os métodos anticonceptivos, tem um cardzinho aqui do lado te mostrando aqui à direita, anticonceptivos, contraceptivo, anticoncepcional, que previne a fecundação, tá? Esses métodos, eles também dizem muito sobre essa queda da taxa de natalidade. As mulheres começaram a ter acesso a esses remédios, né? Muitos deles são disponibilizados nas redes públicas, né? Nas unidades de saúde, nos postos de saúde, e as mulheres conseguem ter acesso agora, né? Não só esses métodos, que são, quando a gente pensa em métodos contraceptivos, a gente pensa em camisinha, a gente pensa na pílula que a mulher toma periodicamente, né? Para evitar a gravidez indesejada, né? A gente sabe que essas pessoas, essas mulheres principalmente, começaram a ter noção de um cuidado maior com a saúde, né? O SUS começou a fazer comerciais, né, propagandas na televisão que iam de encontro às necessidades dessa mulher. Ela precisava se manter informada. Então a informação, no meu ponto de vista, foi a principal forma de prevenir essas gravidezes que eram indesejadas. Que as pessoas começaram a ter noção do que podia e do que não podia ser feito, né? Isso lá atrás era muito difícil de acontecer. Hoje em dia as pessoas têm acesso a esse tipo de informação. O aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Isso é um fato relevantíssimo para a gente poder entender. As mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho. A mulher parou de ficar só em casa. A gente sabe que o perfil da mulher há 100 anos atrás, ela crescia, entrava na adolescência, na juventude, casava e dedicava a sua vida ao lar, à criação dos seus filhos e tal. E esse perfil hoje em dia mudou. Nós temos muitas mulheres chefes de família, nós temos muitas mulheres solteiras que decidem tocar a vida sozinha, estudam, se colocam numa posição no mercado de trabalho muito boa, e são pessoas que corriqueiramente deixam para ter filhos mais tarde, e quanto mais tarde você deixa para ter um filho, a probabilidade que você tenha menos filhos é gigantesca. Eu sempre faço essa pergunta para vocês em sala de aula. Quem teve menos filhos? A avó de vocês ou a mãe de vocês? Se a resposta foi, professor, a minha mãe teve menos filhos que a minha avó, é uma tendência. Professor, se você me perguntasse agora, quem vai ter menos filhos?
eu ou a minha mãe? Eu acho que a resposta vai ser você, tá? Então se você observar que sua avó teve menos filhos que a sua mãe, teve mais filhos que a sua mãe, desculpa, e você vai ter menos filhos que a sua mãe, então você observa que esse nível está caindo, tá? É uma evidência do que a gente está falando. Já falei com vocês, é o caso de muitas pessoas, claro, há exceções, mas a tendência mundial é que as pessoas estão tendo menos filhos, cada vez mais, tá? E a gente tem aqui, ó, o planejamento familiar. Eu já falei para vocês que o casal que se planeja, geralmente tem sido um perfil dos novos casais, hoje em dia. Quanto mais você planeja a vida, né? Eu já falei para vocês, inclusive, que há um dado estatístico que comprova que quanto maior a renda per capita, o nível de escolarização desse casal, tá? Tende a ser menor a quantidade de filhos que esse casal vai ter, tá? Então, quanto menor a escolarização e menor a renda per capita do casal, tende a ser maior esse número, entenderam? Então, ó, quanto mais rico e mais escolarizado, menos filhos. Porém, existe uma conta que é inversamente proporcional. Quanto menos filho, quanto menos escolarizado e menor a renda, tende a ser maior a quantidade de filhos que esse casal vai ter. Tá? Eu já falei para vocês que isso é uma tendência mundial, não é uma regra. É uma pesquisa que aponta essa tendência, tá? Então, olha lá, o planejamento familiar possibilita aos casais decidir quantos filhos terão, com base nas condições de educação, saúde, lazer que eles poderão oferecer. Então esse casal que planeja ter filhos, ele coloca um monte de coisa na frente antes de ter os filhos. Estudar, se planejar, ter sua casa própria, tá? Conseguir ter uma independência financeira para depois pensar em filhos. E aí quando esse casal toma essa decisão de se planejar, ele, em média, tende a ter uma menor quantidade de filhos, beleza? Um dos resultados dessa mudança foi a diminuição na taxa de fecundidade. Lembra da taxa de fecundidade, hein? Mulheres em idade reprodutiva pela quantidade de filhos nascidos vivos, tá? Lembra disso. Que é aqui, ó, taxa de fecundidade, que indica o número médio de filhos por mulher, considerando mulheres entre 15 e 49 anos, tá, em idade reprodutiva, no Brasil. Em 1940, a taxa era de 6,16 filhos. Altíssima, altíssima. Por mulher. Em 1980 havia caído para 4,4 filhos e em 2000 já era inferior a 2,5 filhos por mulher, chegando a menos de 1,7 em 2018. Olha como esse número é espantoso. Isso vem caindo ano após ano, tá? Segundo a projeção do IBGE, a população brasileira seguirá crescendo em ritmo lento até o ano de 2050, tá? Quando a taxa de natalidade ficará abaixo da taxa de mortalidade e a população absoluta passará a diminuir, queridos. Isso é uma tendência. Chegando um pouquinho para cá, olha para cá. Tá vendo esse gráfico aqui? Ele tá te mostrando exatamente isso. Olha lá. Olha o que o gráfico tá mostrando. Brasil, taxa de fecundidade 1960 a 1918. Olha aí, 6,3. Olha como é que vem diminuindo. Tá em queda, ascendente. Olha a queda dessa taxa de natalidade. Olha a queda disso aí, de fecundidade, perdão. Isso evidencia pra gente um ritmo, uma tendência. A população está indo para esse caminho. Não só do Brasil, tá? Mundial. A população do mundo tem tomado esse caminho, tá? Então voltando aqui rapidinho. Deixa eu me posicionar aqui de novo. Acho que eu estou no meio. Vamos agora passar para a página... Ah não, perdão. Vamos não. Vamos passar para a página nenhuma. Vamos continuar aqui embaixo. A gente tem uma pergunta para responder, tá? Em que período mostrado pelo gráfico houve a maior queda da taxa de fecundidade? Como você chegou a essa conclusão, jovem? Como? Minha jovem e meu jovem. Olha aí. Vamos analisar esse gráfico com atenção, por favor? Olha para o gráfico, tá? Tá aí no seu livro. E me responde essa pergunta, tá bom? Eu quero uma resposta legal, tá bom? Coloca só 3 palavrinhas não, tá bom? Resposta legal. Daquele jeito que eu te cobro sempre. Vamos lá. Passar aqui agora, né? Página 10. Agora sim. Envelhecimento da população. Vamos lá, vamos entender, então, começar a cruzar os dados para poder entender por que a população do mundo tem ficado mais velha. Envelhecimento da população. Também denominada expectativa de vida, a esperança de vida ao nascer corresponde a quantos anos, em média, as pessoas vivem se forem mantidas em condições de vida no momento
e que a previsão for realizada, tá bom? Um país que apresenta uma expectativa de vida elevada é um país longevo, tá? Olha isso aí, longevo, tá? Tá sublinhado para você. Com maior acesso, agora ele vai te falar também sobre as possibilidades e o porquê que isso está acontecendo, né? Com maior acesso ao saneamento básico, saúde, educação e habitação, a qualidade de vida dos brasileiros, no geral, melhorou, o que impactou positivamente a taxa de esperança de vida ao nascer. Em 1940, a esperança de vida de um brasileiro era de apenas 41,5 anos em média. A pessoa vivia do 0 aos 41,5 em média. Só isso, gente. A pessoa morria aos 41 anos. Olha isso, que absurdo. Em 2018, essa taxa era de 76,25. Já melhorou, hein? 76 anos,25 em média. Se lembra que tem pessoas que morrem com um mês de vida e tem pessoas que vivem até os 100 anos. Então você tem que lembrar sempre que isso é uma média de todas essas pessoas, tá bom? Projeta-se que a esperança de vida, né, a expectativa de vida, chegue em 2020, esse ano que a gente está vivendo agora, a 76,7 anos. Olha só, quase 77 anos. Mais uma vez nós temos o quê? Um gráfico. Então vou chegar um pouquinho pro lado aqui, tá? Olha esse gráfico aí. Olha esse gráfico. Brasil, esperança de vida ao nascer. Olha como esse número, contrário àquele outro gráfico que a gente estava vendo, esse número tá crescendo. Crescendo. As pessoas estão vivendo cada vez mais tempo, gente. Isso é uma constatação. As pessoas estão vivendo cada vez mais tempo. Certo? Vou voltar aqui agora para o meio, aqui, tentar me centralizar de novo. Vamos lá. Agora é que vem a parte legal, para a gente poder entender o que a gente falou aqui agora, tá? Comparando-se o comportamento das taxas de fecundidade e esperança de vida ao nascer, é possível notar que, olha só, hein? Comparando as duas, os dois gráficos que a gente acabou de mostrar, hein? Comparando os dois, é possível notar que, enquanto a primeira vem sofrendo redução, a segunda mostra crescimento, o que aponta uma tendência ao envelhecimento da população brasileira. Agora você vai grifar aí, ó. Pega o seu marca-texto mais cheguei que você puder aí, o mais escandaloso. Grifa aí, ó. O menor número de nascimentos representa a redução na população de crianças e jovens. E a maior expectativa de vida representa o aumento das populações de adultos e idosos. Ou seja, gente, tá nascendo cada vez menos gente e tem se morrido com idade muito elevada. As pessoas estão conseguindo chegar à umidade lá em cima, ficarem bem velhinhos. Isso se deve, claro, à melhoria nas condições de vida das pessoas, né? Ter acesso a saneamento básico, a hospitais, o setor farmacêutico. Houve uma revolução para atender as pessoas também, melhorou-se muito. Eu já falei para vocês que nós somos privilegiados por ter um sistema único de saúde. Nós somos um dos únicos países do mundo que conta com um sistema único de saúde. O SUS, por mais que ele não funcione muito bem, ele consegue ser assistencialista e atender quase todas as cidades do Brasil. Se eu não me engano, eu acho que todas as cidades emancipadas do Brasil têm SUS. Eu acho que essa é uma estimativa do governo, inclusive. Gente, isso é muito fundamental para isso. As pessoas têm vivido mais porque a qualidade de vida das pessoas aumentou bastante, tá? Isso é uma tendência também mundial. As pessoas em países super desenvolvidos têm vivido cada vez mais e têm tido menos filhos. Ou seja, alta expectativa de vida e baixa taxa de natalidade. O que demonstra pra gente que a população do mundo está sim envelhecendo. Gente, ó, as atividades que eu vou passar não vão estar aqui no vídeo, vão estar lá no fórum, tá? Então daqui a pouco eu vou estar lá no fórum com vocês, passando as atividades e tirando qualquer dúvida que vocês tiverem, beleza? Vai lá no fórum, procura as atividades, lê de novo isso aqui com atenção, observa bem o vídeo, tá certo? Eu espero ter ajudado, colaborado com vocês, tá certo? Ó, tchau, tchau. Até a próxima aula.